Boa tarde, meu nome é Marcela. Eu e o Vinícius vamos iniciar uma apresentação sobre osmose e osmose reversa, da matéria de Química Orgânica Experimental, ministrada pelo professor Júlio César. Bom, o que é osmose? A osmose é o processo pelo qual o solvente, geralmente a água, ele se desloca de uma solução hipotônica, com menor concentração, para uma solução hipertônica, mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. Essa membrana ela possui poros que permitem a passagem do solvente, mas impede a passagem dos solutos. O movimento da água ocorre com o objetivo de igualar as concentrações de soluto nos dois lados da membrana, buscando equilibrar as concentrações nos dois meios. Esse processo ele ocorre por meio de transporte passivo, então ele não tem nenhum gasto de energia por parte da célula. A osmose ela depende somente da diferença da concentração dos solutos entre os dois meios e da capacidade da membrana semipermeável de permitir a passagem do solvente. Como a água ela se move de forma espontânea do meio com menor concentração de soluto para o meio com maior concentração, esse deslocamento ele acontece de maneira natural e sem a necessidade de energia adicional. E também a osmose é fundamental para a atividade celular, já que esse processo desempenha um papel crucial tanto na regulação do volume celular quanto do equilíbrio hídrico das células. Para compreender o processo de osmose, é essencial entender alguns conceitos relacionados às soluções em que esse processo ocorre. Esses conceitos incluem soluções hipotônica, soluções isotônica e hipertônica. Na solução hipotônica, é onde há a presença em menor quantidade de soluto e uma quantidade maior de solvente. Então, essa solução está mais diluída. Na solução isotônica, as concentrações são iguais de soluto e de solvente, e na solução hipertônica, há presença em maior quantidade de soluto e menor quantidade de solvente. Então, essa solução está mais concentrada. A água ela sempre se move do meio hipotônico para o hipertônico. Então, ela sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Nessa imagem mostra a representação das soluções. Na solução hipertônica tem a passagem da água do interior da célula para o exterior. Na solução hipotônica, do exterior para o interior. E na solução isotônica é onde as concentrações tanto de solvente quanto de soluto estão em igualdade. Então, essa imagem, ela mostra que a água ela se move espontaneamente, né, de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração de soluto. Esse movimento, ele continua até que as concentrações de soluto se igualem nos dois lados da membrana, com a intenção de atingir o equilíbrio. Nessa imagem, tem a representação de uma célula animal em diferentes meios. Então, quando essa célula está imersa em meio isotônico, a célula mantém a sua morfologia original, então não há nem perda, nem ganho de água. Já quando ela é imersa em uma solução hipotônica, a tendência é que essa célula ganhe água, resultando em um aumento de seu volume, que pode ocasionar no rompimento dessa célula. Então, ela pode sofrer uma lise. E quando ela é imersa em meio hipertônico, a água sai do interior dessa célula, diminuindo seu volume, o que pode levar que a célula fique murcha. E isso influi, no seu mau funcionamento. Pressão osmótica. A pressão osmótica ela é uma pressão necessária para que a água passe através de uma membrana seletivamente permeável de um meio com maior quantidade de água para um meio com menor quantidade de água. A água pura, ela tem uma pressão osmótica que a gente considera de zero. E a pressão osmótica ela é tanto mais elevada quanto maior for a concentração de soluto dissolvido na água. Ou seja, em outras palavras, a pressão osmótica é uma propriedade coligativa que a gente considera, porque ela diz respeito à pressão que a gente precisa exercer em um sistema de modo que a gente impeça que a osmose comum ocorra de maneira espontânea. Então, quanto mais concentrado for a solução, mais intensa deve ser a pressão osmótica que a gente precisa ter numa proporção direta, com a concentração de soluto presente no meio. A pressão osmótica, ela pode ser medida através de um aparelho que a gente chama de osmômetro.
na qual a solução que a gente quer avaliar, no caso, ela é colocada em um tubo de vidro fechado com uma membrana semipermeável na ponta. E esse tubo ele é introduzido em um recipiente contendo água destilada, assim como a gente pode observar no esquema da figura 5. Então, o que acontece? A água ela entra na solução dentro desse tubo, fazendo subir o nível de líquido no tubo de vidro. Como no recipiente a gente tem água destilada, a concentração das partículas na solução será sempre maior que fora do tubo de vidro. Entretanto, quando o peso da coluna líquida dentro do tubo de vidro for igual à força osmótica, o fluxo de água cessa. Isso faz com que a gente conclua que a pressão osmótica da solução ela pode ser também ser comparada à pressão hidrostática exercida pela coluna do líquido. Osmose reversa. A osmose reversa é o processo inverso ao que geralmente ocorre durante a osmose, em que a água flui do meio menos concentrado para o mais concentrado. Neste processo, o solvente flui do meio mais concentrado para o menos concentrado, por meio de uma pressão exercida, fazendo com que a membrana semipermeável permita somente a passagem de água, retendo o soluto. Durante esse processo, os solutos com baixo peso molecular, como sais e moléculas orgânicas, são retidos, assim como são retiradas bactérias, vírus e outros tipos de micro-organismos dissolvidos. O resultado disso é uma água livre de substâncias que não sejam hidrogênio e oxigênio. Essa água pura e de qualidade superior é utilizada amplamente pela indústria farmacêutica, principalmente na composição de medicamentos, onde a água é o veículo. Aqui podemos observar uma representação esquemática do processo de osmose reversa, na qual podemos ver a pressão externa sendo aplicada sobre a água com contaminantes e esta sendo direcionada sentido membrana semipermeável. E podemos ver que a passagem do solvente da água sem contaminantes para a célula de água pura. Aplicações na indústria farmacêutica. As indústrias farmacêuticas possuem uma enorme demanda quanto ao consumo de água. O reuso dessa matéria-prima é uma importante solução para a redução de impactos ambientais ocasionados pelo gasto excessivo de água e também pela descarga de efluentes industriais. Neste quesito, o processo de osmose reversa tem se mostrado bastante funcional em práticas de reutilização de água. A parcela de água que é descartada como efluente durante o processo de purificação é captada para ser reutilizada em outros processos industriais. Dentre outras aplicações da osmose reversa, também vale ressaltar sua utilização para a dessalinização de água, removendo sais e outros contaminantes de águas salobras ou do mar para torná-las potáveis. Já no setor industrial, especialmente na indústria alimentícia, esse processo é empregado para concentrar sucos, leite e outros líquidos, mantendo os componentes desejáveis e removendo o excesso de água sem a necessidade de altas temperaturas, preservando-se assim o sabor nutriente. Já na área da saúde, a osmose reversa é utilizada para purificar a água destinada a equipamentos médicos, como autoclaves e hemodiálise, garantindo a remoção de contaminantes que poderiam comprometer procedimentos ou a saúde dos pacientes. Já no tratamento de água potável, o processo é empregado para eliminar sais, metais pesados, bactérias, vírus e outras impurezas, garantindo água limpa e segura para consumo. Dentre as principais vantagens do processo de osmose reversa, podemos citar a alta eficiência na remoção de sais, metais pesados, micro-organismos e outras impurezas, fornecendo água de excelente qualidade para consumo e aplicações industriais. Além disso, é um método versátil utilizado em diversas áreas, como saúde, alimentos e dessalinização. Contudo, possui desvantagens, como o alto custo inicial de instalação, elevado consumo de energia devido à necessidade de altas pressões e a produção de rejeitos que podem impactar o meio ambiente. Além disso, requer manutenção frequente das membranas para garantir sua eficiência. Conclusão: podemos concluir que a osmose e a osmose reversa são processos essenciais, com aplicações naturais e individuais. A osmose, que nos permite o transporte passivo da água através de uma membrana semipermeável, como já dito, do meio menos concentrado para o mais concentrado, e a osmose reversa, que com pressão superior à osmótica, inverte o fluxo separando impurezas. Portanto, o desenvolvimento de novas técnicas e o aprimoramento
da atuação dessas técnicas é muito importante para o desenvolvimento, tanto tecnológico, também da área da saúde, para diversas outras áreas. Aqui temos nossas referências bibliográficas e gostaríamos de agradecer a atenção.